Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de agosto de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Meu Deus, abençoa minha família, meu esposo, meus filhos. Abençoe essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 21. Gente, tá? Olha, se vocês olharem os anteriores, tá tudo embolado. Eu errei os dias, as datas. Ontem eu falei que era dia 24, era dia 23 e hoje que é dia 24, né? Mas é que é tanta coisa. Eu falo, Senhor, que cabeça, é muita coisa na nossa cabeça, né? Mas amém. Deus, ele sabe a intenção, né? Que o intuito é de pregar as datas em ordem, assim, em dias, né? Decorrente, segunda, terça, quarta, quinta e as datas. Mas, às vezes a gente erra, mas fazer o quê, né? Errar é humano. Diz assim, no 21, Davi vai para Nob. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, pura como ela é, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus venha a ser exaltado e glorificado entre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Samuel 21 diz assim, Davi vai para Nob. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou, por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo no certo lugar. Aleluia, né? Então a gente vê que Davi aqui está mentindo, né? Porque, né? Não foi nada disso, né? Não ficará claro porque Davi recorreu ao engano, porque ele mentiu. Mas ele mentiu aqui, não sei porquê, ok? Talvez para proteger a Aimeleque de alguma acusação, por estar dando guarida para ele, por estar guardando, não sei. Mas eu sei que ele mentiu aqui, tá bom? No 3. Agora, então, o que você pode oferecer? Me dê 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com as mulheres, recentemente pode comê-la. Então, porque segundo a lei, né, não podia, tinha que estar purificado, né, para estar comendo, para estar se alimentando. E ele vai comer ali do pão, né, o pão consagrado, né, o pão consagrado, os pães consagrados da presença, o pão da presença, né. E aí, igreja, é muito interessante que até Jesus fala dessa passagem. Vamos lá, no 4. O sacerdote, contudo, respondeu Davi, não tem um pão comum, somente pão consagrado. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. E tiveram relações. E se os soldados não tiverem relações com mulheres, recentemente pode comê-la. Davi respondeu. Olha que Davi responde, igreja. No 5. É certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulheres. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missão comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outra além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Então tirava ali o pão da presença e era substituído. Então, e aí, Davi fala que, né, eles não poderiam comer, somente o sacerdote, mas aí ele come, ok? O sacerdote dá para ele, porque não tinha coisa, não tinha nada para comer, eles comeram, eles morriam de fome. Então, diz no 7, aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edemonita Doeg, um chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Emelec, você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada no pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-as e não há nenhuma outra, né? Então, ali, quando Davi matou Golias, então, provavelmente as coisas foram lá onde estava ali
a mesa, né, o pão, a mesa da preposição ali, onde estavam as coisas sagradas do Senhor, junto com o colete, né? Porque não, onde era colocado ali no tabernáculo, no lugar santo, como a arca havia sido levada, né, pelos filisteus, por Ofni e Finéias ali para luta com os filisteus, então a arca ela não se encontrava ali, né? Então, mas eles continuavam fazendo a apresentação para o Senhor, amém? Tinha um sacerdócio com o seu trabalho. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa, né? Então Davi pega ali, né, a espada ali, né, né, de Golias, ok? E aí, vai dizer assim no 10, Davi foge para Gate, ok? Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Quis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Quis lhe disseram: Davi, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não aquele acerca de quem cantava suas danças? Saul abateu suas milhares e Davi suas dezenas de milhares. Então, igreja, esse cântico de humilhação, que para Saul era humilhação, então, igreja, aquilo que foi motivo de ódio para Saul, né? Todas as nações já estavam sabendo o cântico das mulheres. Você acha que elas cantaram porque elas quiseram? Não, né? Mas aí ele foge para lá e fala assim: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu suas milhares e Davi suas 10 milhares? Aí ficou ruim, né? Não tinha como. A fama de Davi era muito grande, né? Por mais que ele queria, que ele não queria ser notado, mas ele era, igreja. E isso é cruel, né? Quanto mais parece que você quer se esconder, mas as pessoas sabem da sua vida, sabem do seu chamado, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Mas era um exagero, mas era um exagero que Saul ficou conhecido. Davi, sim, que ganhou mais, você não, Saul, né? Isso era o ódio de Saul, tá? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate, né? Então, Davi ficou com medo ali, porque falou: nossa, mas não é ele, né? E aí, diz assim no 13: por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer a saliva de barbas, né? Então, nesse episódio, acontece duas coisas. Davi mente e se faz de louco. Agora, como assim? Não sei, né? O porquê. Mas ele teve medo. Disse assim, e Davi teve medo, né? Com muito medo de Aques. Então, igreja, a gente não sabe nem o que dizer, né? Mas a palavra diz que ele mentiu, né? No versículo 2, e que no 13 ele se fez de louco. Também mentiu, porque ele não era louco, não estava louco, ok? E vamos lá no 14. Aque diz a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio, né? E aí Davi fugiu, né? Porque ele teve medo, né? Agora você me pergunta por quê, né? Não sei. Mas em Nob, Davi passou por situações, né? Que ele não imaginava ter que passar, né? Se fingir de louco, né? E ter que mentir. Não me pergunte por quê, porque a palavra não fala, né? Mostrando que, igreja, todos nós somos falhos, tá? Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele mentiu, ele se fingiu de louco, né? E depois, mais pra frente, a gente vê outras situações, mostrando que o homem é falho e não tem, não adianta. Não adianta querer colher perfeição onde não tem, né? Mas Deus diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, no Novo Testamento, que a graça de Deus venha crescer na minha e na sua vida, amém? O pecado já era. Mas onde tem medo, onde tem angústia, muitas vezes nós temos comportamento. Mas não é por isso que Deus vai riscar o teu nome do livro da vida. Muitas vezes Deus ele conhece a intenção do nosso coração e o porquê, né, daquele momento, né, daquela fragilidade, né? Muitos julgam, mas não entendem a sua história, né? Eu não entendo aqui o porquê, não quero nem entender e nem saber. Eu só sei que Deus entende o que aconteceu com Davi, amém? Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada aí, um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma manhã abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém?